Olá! Nós chegamos no seu final de semana para falar um pouco sobre saúde, educação, esporte e também sobre arte. Na segunda-feira, os servidores da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia entraram em greve por tempo indeterminado. Apenas serviços de emergência estão sendo feitos. Os servidores estão protestando pela falta do pagamento de salários e também pela falta de repasses de recursos por conta do governo federal, estadual e municipal. Depois de viajar 300 quilômetros até a Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, a aposentada Neuza Martins teve uma surpresa. Eu vim aqui, mas não tem atendimento. Vou ter que voltar para casa hoje, por questão de greve. Cerca de 1.150 funcionários começaram a paralisação que atinge 70% dos atendimentos na Santa Casa. Apenas serviços emergenciais estão sendo realizados. A justificativa está no atraso do pagamento. Os trabalhadores afirmam que não receberam o salário referente a outubro deste ano e nem a segunda parcela do 13º. Nós temos a necessidade de pelo menos 3 milhões para fazer frente a essa demanda, que é o pagamento do 13º, o pagamento da folha de trabalhadores e também a manutenção do hospital, que a gente precisa em torno de 500 mil para comprar insumos. O hospital recebe diariamente cerca de 1.800 pacientes, grande parte vinda do interior do estado. Leonina Alves teve que voltar para casa e não sabe quando vai poder voltar a marcar uma nova consulta. Eles pediram para a gente ver no televisão, ver no jornal, para dar notícia que já abriu, aí a gente volta a ligar para ver se tem vaga. Além da Santa Casa, outros 8 hospitais de Goiânia e da região metropolitana, que são associados à rede pública de saúde, reduziram em 80% os atendimentos. A paralisação atinge diversos serviços, como a realização de cirurgias eletivas, transplantes e internações, inclusive em UTIs. O cara chega aqui morrendo e não é atendido. Por que é isso aqui? Mas porque não é um filho deles, não é filho dela, não é filho de ninguém, não é filho deles. É porque é um pobre que precisa, né? Trabalhei a vida toda cumprindo minha obrigação, meus deveres, certo? E não sou correspondido. E a Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás avaliou o ano de 2015 de forma positiva, por causa da geração de milhares de empregos formais e também pelo aumento do valor da produção agrícola. O setor também tem boas perspectivas para o ano que vem. Apesar da crise econômica nos últimos tempos, o setor agropecuário tem sido forte em 2015. De acordo com a Federação de Agricultura e Pecuária de Goiás, o estado gerou mais de 50 mil empregos formais e ainda aumentou o valor bruto de produção em 4,9%, passando para mais de 32 bilhões de reais. É um ano onde o setor conseguiu sobreviver e, acima de tudo, conseguiu ajudar o estado de Goiás e ajudar o Brasil na geração de empregos, na geração de renda, no superávit da balança comercial. Então, foi um ano onde o setor agropecuário conseguiu se superar, sem dúvida nenhuma, apesar dos baixos preços no mercado internacional. O aumento dos custos de produção e dos impostos dos governos estadual e federal está entre as principais dificuldades do ano. Segundo a FAEG, o período de seca também diminuiu a safra dos grãos. Manter arroz e feijão na mesa dos goianos foi um desafio. Mesmo assim, a produção de soja e milho cresceu em 7%. Já a carne bovina diminuiu em 10%. Para 2016, é esperada uma safra recorde de grãos em Goiás e a possibilidade de preços mais atrativos para o consumidor. Cautela e canja de galinha nunca fez mal em ninguém. E 2016 é um ano que nós temos que ter muita cautela, fazer muita conta para que nós possamos chegar no final de 2016 e fazer um balanço como esse. Se não conseguimos avançar muito, mas também não escorregamos e não caímos. E a Liga da Hipertensão do Hospital das Clínicas da UFG atua em Goiás há mais de 26 anos. Nesse período foram desenvolvidas diversas pesquisas relacionadas à pressão alta. Um desses estudos, que foi realizado com a população de Firminópolis, está sendo refeito mais de uma década depois com os mesmos indivíduos. Vamos conferir mais sobre esse assunto agora na reportagem de Divino Rufino.
A hipertensão mata mais de 300 mil pessoas por ano no Brasil. O desajuste da pressão arterial desencadeia diversas doenças, compromete a qualidade de vida dos pacientes e impacta fortemente na saúde pública. Para investigar a prevalência desse mal na região central do país, surgiu o projeto Centro-Oeste, uma parceria entre a Liga de Hipertensão da UFG e a Universidade Federal do Mato Grosso. Há 13 anos, nós fomos à cidade de Firminópolis e avaliamos uma amostra representativa da população de Firminópolis. Cerca de 1.000 pessoas adultas acima de 18 anos. E fizemos nesta população uma avaliação tanto de estado nutricional também, como todos os fatores de risco que essa população estava submetida, inclusive, obviamente, a medida de pressão arterial. Pois bem, 13 anos depois, nós estamos com equipe em Firminópolis, nesse momento, retomando essas mesmas cerca de 1.000 pessoas. Metade dos dados já foi coletada. Quando o novo levantamento for concluído, os pesquisadores vão comparar o que mudou na população nesse intervalo de tempo, em termos de hábitos de vida, pressão arterial e desfecho. Quem ficou doente, quem teve infarto e quem morreu. Qual a finalidade disso? Você vai ver nos 13 anos como a saúde pública nessa cidade funcionou. Se isso funcionou para bem, se não funcionou, se houve melhora, se for igual. Isso é muito importante até para planejamentos de serviços de saúde. Agora nós vamos falar mais uma vez sobre o movimento de ocupação de escolas estaduais contra o projeto do governo de transferir a gestão de 25% das unidades para organizações sociais. Manter a organização dentro dessas escolas é uma rotina para os estudantes secundaristas que estão ocupando as unidades. Eles querem deixar os colégios do mesmo jeito que encontraram, ou até mesmo melhores. No Instituto de Educação de Goiás, uma das unidades mais tradicionais de Goiânia e que foi ocupada há quase 2 semanas, os adolescentes se dividem as tarefas domésticas e também da militância e se preparam para realizar uma ceia natalina. Baldes de água, vassoura e rodo. Essa cena tem sido comum nas escolas em que centenas de alunos estão passando os dias. No Instituto de Educação de Goiás, unidade que cerca de 70 estudantes ocupam há 13 dias, hoje foi dia de faxina. Do auditório, passando pela cozinha, banheiros e salas onde dormem, tudo é organizado com cuidado. Essa é uma rotina desses jovens que pretendem deixar o colégio com as mesmas condições ou melhores do que estavam antes do movimento de ocupação. A maior preocupação deles é com essas 3 piscinas que ficam dentro da escola. Nós encontramos a piscina numa situação bem precária, estava cheia de lodo e inclusive tinha vários criadouros do mosquito da dengue, né, que é um perigo para a sociedade aqui. Não só para o pessoal que fica no colégio, mas também para a comunidade em volta. Com a chegada das festas de fim de ano, os alunos pretendem trazer a comunidade e os pais para dentro da escola. Nesse espaço aqui, por exemplo, deve acontecer a ceia de Natal. Eles não devem desistir do movimento tão cedo. Já existe até uma ideia de realizar uma virada cultural aqui no dia 12 de janeiro. Sem nenhum estudante que lidere o movimento, os jovens se reúnem nesse espaço e juntos tomam toda e qualquer decisão a respeito da ocupação. Os estudantes têm contado com o apoio de outras escolas. Está tendo assembleias para reunir cada 2 estudantes de cada assembleia para reunir, para a gente discutir sobre a segurança, sobre a cultura, sobre como vai ser aqui, como vai ser a organização. E no próximo bloco nós vamos falar sobre um projeto de uma construtora de Goiânia que está espalhando arte pelos canteiros de obra da capital. A gente volta rapidinho. Já estamos de volta com o Boletim Conexões desse final de semana e nós vamos falar sobre esporte. Você sabia que o rugby é o 2º esporte coletivo mais praticado do mundo? E que a Universidade Federal de Goiás tem o melhor time universitário de rugby do Brasil?
Vamos conferir mais sobre esse assunto na matéria de Guarani Neto. Fim de ano é época de confraternização. E no último domingo, na Faculdade de Educação Física da UFG, o pessoal do UFG Rugby acordou cedo para fazer sua despedida da temporada 2015. Um ano em que o saldo final foi positivo para o grupo. Então, hoje a gente está celebrando o encerramento do ano, que foi muito importante para a gente, com muitos resultados positivos, campeonatos de norte a sul com boas colocações. Tivemos um jogador nosso, o Vinícius Ribeiro, que ganhou como jogador de destaque do Rugby 2015 no Brasil, no nível universitário. O rugby na UFG nasceu em 2011 através da boa vontade de alguns alunos em desenvolver e praticar uma atividade esportiva diferente. O projeto cresceu e, para se ter uma ideia da relevância do UFG Rugby, a equipe é a atual campeã brasileira universitária masculino e feminino. Para o ano que vem, a rapaziada aqui projeta sonhos maiores, se profissionalizar e participar das maiores ligas do país. A gente vai iniciar um projeto de Rugby 15 com um novo time que estamos criando, que chama Chavantes Rugby, que vai ter como a base a equipe UFG Rugby, ou seja, 50% de atletas vão ser da base e 50% serão atletas de fora. A gente está vendo que o rugby do Centro-Oeste é um celeiro de jogadores, então a gente está tentando só crescer isso. Porque já teve jogadores que foram convocados para a seleção brasileira. Hoje, atualmente, tem 2 jogadores de Cuiabá e a gente já teve 2 jogadores de Goiânia formados pelo FG Rugby. A gente só está tentando deixar isso um trabalho mais sério. Matheus Catenazzi é atleta e presidente do FG Rugby. Machucado, não pôde jogar a partida e ainda ficou com a difícil missão de ver os amigos jogando e ser o responsável pelo apito. Exatamente, o árbitro tem que estar o tempo inteiro em cima do lance, falando o tempo inteiro. Só que no rugby a gente tem um certo maior respeito dos jogadores com o árbitro. Você pode ver que nenhum jogador trata mal o árbitro, muito pelo contrário, ele fala: licença, árbitro, por favor, me tira uma dúvida. Né? Não é aquela agressividade que a gente está acostumado em alguns esportes. Para a próxima temporada, além de participar de outras ligas, o FG Rugby também procura mais reconhecimento e algumas melhorias nas condições de trabalho da equipe. A gente, infelizmente, só treina 2 vezes na semana, a gente tem que pagar o campo, todos os atletas têm que contribuir com a quantia para pagar o campo de quarta-feira, que é lá na SESGO, e no final de semana a gente tem esse campo aqui gratuito para jogar. Então, a nossa maior dificuldade seria ter um apoio que nos dê um campo, né, porque o material humano a gente tem. 1, 2, 3, UFG! E atletas de 3 a 60 anos se dedicam parte do dia ao treino de karatê. Dividido em graduações, os esportistas têm conquistado medalhas para o estado de Goiás. Esses são os movimentos do kata, uma luta imaginária que faz parte do karatê. Já o kumite é uma luta contra um adversário. Nessa academia são 250 alunos de várias faixas etárias. O esporte, que já sofreu muito preconceito, hoje tem ganhado adeptos. O karatê antigamente ele tinha esse mito, que era um esporte violento, um esporte usado para aprender a brigar. Hoje o nosso esporte, tanto o karatê quanto o judô, ele é usado para educar, disciplinar a criança, o jovem e até o pessoal mais velho. Geralmente são 3 treinos por semana, que tem duração em média de 1 hora cada um deles. Aqui, meninos e meninas de pouco mais de 3 anos de idade aprendem a ter responsabilidade e coordenação motora. São futuros campeões no esporte. Aos 13 anos, Amanda Barbosa já é uma medalhista em Pan-Americano. Recentemente, a atleta participou da competição na Argentina e trouxe para Goiás 4 medalhas de ouro e um troféu pelo kata em equipe. A jovem ficou surpresa com todas as conquistas. A partir do momento que o sensei falou que eu iria participar do Pan-Americano na Argentina, eu comecei a me dedicar mais no kata, na luta, para eu poder ir para o campeonato e trazer muitas medalhas para o meu país. Dentro do esporte, os atletas são divididos em 8 categorias. Isso de acordo com a cor da faixa usada no kimono. Guilherme Mendes ainda usa a faixa marrom, mas é apenas um detalhe. Isso porque o jovem acaba de se tornar faixa preta em karatê. E agora, a responsabilidade aumenta. Agora é aprender mais ainda com os outros faixas pretas mais graduados, ensinar os menos graduados, como esses meninos aí atrás,
e ganhar campeonatos. Uma construtora de Goiânia está incentivando o grafite e também embelezando as ruas da cidade. O projeto Arte em Tapumes expõe obras de diferentes artistas em 4 canteiros da capital e vai premiar o painel escolhido por meio de uma votação virtual. No dia 4 de janeiro, o grafiteiro autor da obra vencedora receberá a premiação. Passar por uma obra de construção civil às vezes chama a atenção pelo barulho ou pela sujeira espalhada na rua. Mas uma construtora de Goiânia quis chamar a atenção de outra forma. Em frente à obra foi colocado um painel para grafiteiros mostrarem seu trabalho. Essa ideia surgiu dentro assim, de um pensamento sobre a responsabilidade social da empresa, né? E veio a ideia até a nós e a gente achou muito interessante de valorizar o artista, né? O grafiteiro. O projeto foi batizado de Galeria de Rua Arte em Tapumes. Para realçar as cores e a dimensão dos desenhos, os painéis foram feitos em tamanho superior ao limite dos tapumes convencionais das obras. Os artistas buscam realizar obras que destacam os valores humanos. A gente se reuniu e delimitou um tema, né? O tema foi valores humanos, por conta do que está acontecendo no mundo hoje, atualmente, né? A gente vê que o amor está se esfriando, o respeito não existe mais, então a gente resolveu resgatar. Então uniu 2 coisas boas, né? Que é o desenho em si, que leva cores, e o tema, né? Que remete aos valores humanos. André Amorim foi o responsável por pintar essa enorme imagem do líder político Nelson Mandela. Para ele, projetos como esse ajudam no reconhecimento do trabalho feito pelos grafiteiros. Antigamente a gente sofria até um certo preconceito da população em geral, da maioria das pessoas mais velhas que não sabiam diferenciar a pichação do grafite, né? Mas hoje em dia, há um certo tempo, as pessoas já estão bem informadas, porque está na mídia, é uma forma de arte que está em ascensão, todo mundo hoje em dia acha muito bonito, valoriza bastante o trabalho. Antes de se tornar grafiteiro, Desi era pintor de letreiros. O que era apenas um hobby se transformou em trabalho. Ele já tem várias pinturas espalhadas pelas ruas de Goiânia. Suas obras são caracterizadas principalmente pelo abuso das cores. Que eu gosto de trabalhar com crianças e cores, e aí eu resolvi fazer esse trabalho para poder trazer mais alegria para o local, para as pessoas que passam, poder admirar e se alegrar mais, né? Além de observar, o público também vai poder ajudar o artista. Por meio do site www.arteemtapumes.com.br, o internauta pode escolher aquele painel que ele achou mais interessante. A votação vai até o dia 31 de dezembro. A construtora vai premiar o artista vencedor. Esse vendedor aprovou a ideia de levar para as ruas um pouco mais de colorido. Ele trabalha em frente a um dos painéis e se encantou com o trabalho. Faz com que o transtorno da construção se torne mais harmônico. Bom, e são com essas belas imagens que o Boletim Conexões de hoje chega ao fim. Participe dos próximos programas com sugestões, críticas, vídeos ou matérias. Você pode enviar isso tudo por e-mail no jornalismo@tvufg.org.br ou por WhatsApp no 91811406. 91811406. Eu te espero na próxima segunda-feira, às 7 horas da noite. Até lá!